Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal que são 5 passos para fazer uma boa evolução de enfermagem. O primeiro passo que a gente tem para fazer uma boa evolução de enfermagem, eu fiz um esqueminha para vocês, é a gente saber a data, a hora que o paciente internou e o diagnóstico médico. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, então, a gente vai falar do estado geral do nosso paciente, vai falar do nosso exame físico, que a gente realizou no paciente, considerando, então, o neurológico do nosso paciente, o respiratório do nosso paciente, o circulatório do nosso paciente, o nutricional do nosso paciente, o locomotor do nosso paciente e o genitourinariano do nosso paciente. A gente vai falar se está de sonda, se não está, se está se alimentando bem, se não está, se tem sonda vesical de demora, sonda nasentérica, sonda nasogástrica, se está aberta em frasco, se está fechada. Então, isso é bem importante a gente falar. A gente vai falar, então, se ele está se alimentando por via oral ou por sonda. Se essa alimentação, ela está se alimentando regular, se está se alimentando pouco, se está se alimentando bem por via oral. Se a dieta é pastosa, se a dieta é líquida, se a dieta é para diabético, se é para hipertenso, se é dieta hipossódica ou para DM. Então, a gente tem que se atentar bastante a isso, até mesmo para a gente poder passar para a nossa equipe. O nosso terceiro passo, então, são os procedimentos que a gente realizou no nosso paciente. Por exemplo, a equipe em geral, tá, gente? Não só a enfermagem. Se o paciente foi estubado, as sondagens, os acessos, onde está o acesso, que tipo de acesso, se é acesso venoso periférico, se é acesso central, acesso venoso central, se ele tá na jugular, se tá na subclávia, o acesso central ou até o acesso venoso periférico. Lembrando que a única pessoa que funciona acesso em jugular é o enfermeiro, ou o médico, O técnico de enfermagem, ele não tem essa habilitação para, segundo o conselho do Corém, fazer punção venosa periférica em jugular, apenas o enfermeiro. Se esse acesso, inclusive a gente vai falar, por exemplo, se o paciente tiver um acesso intraósseo, um pique ou um catéter central, se é jugular, se é subclávia, qual subclávia, direita ou esquerda, se é jugular, direita ou esquerda, se é acesso periférico, membro superior direito, membro superior esquerdo, membro inferior, pode acontecer, A gente sabe que pode acontecer. Então, a gente tem que estar bem atento a esse tipo de situação e evoluir, Se tá na subclávia, o acesso central ou até o acesso venoso periférico. Lembrando que a única pessoa que funciona acesso em jugular é o enfermeiro, ou o médico, O técnico de enfermagem, ele não tem essa habilitação para, segundo o conselho do Corém, fazer punção venosa periférica em jugular, apenas o enfermeiro. Se esse acesso, inclusive a gente vai falar, por exemplo, se o paciente tiver um acesso intraósseo, um pique ou um catéter central, se é jugular, se é subclávia, qual subclávia, direita ou esquerda, se é jugular, direita ou esquerda, se é acesso periférico, membro superior direito, membro superior esquerdo, membro inferior, pode acontecer, A gente sabe que pode acontecer. Então, a gente tem que estar bem atento a esse tipo de situação e evoluir, Se trabalharmos com pacientes em ventilação mecânica, o que a gente tem que lembrar? Paciente em ventilação mecânica, ele tá em TOT, que a gente diz, Então, a gente vai ver, tá sedado, não tá sedado, que tipo de sedação? Tá em quanto? Se tem fenta, se tem nora, se tem mida, midazolam, fentanil, noradrenalina, vasopressina, dobutamina. Enquanto que tá correndo a 20 ml hora, 10 ml hora, 5 ml hora, 80 ml hora nora, então a gente tem que ficar de olho. Tem que anotar as informações, porque se tá subindo nora, o paciente não tá evoluindo, piorando. Se tá descendo nora, paciente melhorando pressão, Sedação, diminuindo sedação, aumentando sedação, diminuindo sedação, paciente melhora, aumentando sedação, paciente pior.
Lembrar de anotar tudo, gente. Exames ok, realizou radiografia, realizou tomografia, tem exame laboratorial, já foi enviado, já foi encaminhado, os exames já foi realizado, tem alguma recoleta, alguma pendência, tudo na evolução. Lembrando, gente, evolução salva, porque salva o quê? O teu corém. Salva o quê? A vida do paciente. Alergia sempre tem que colocar na evolução, toda evolução que tu fizer tem que colocar se o paciente tem alergia ou não, certo? E passar em plantão para tuas colegas. Então, bora lá para quarto passo. Então, a gente vai falar. Lembrando, tem que falar no terceiro passo também se o paciente está monitorizado ou não. Sinais vitais, importante colocar na evolução também. A gente precisa passar para o nosso colega os sinais se estão estáveis ou não do nosso paciente. Independente se o paciente está na clínica, se o paciente está na UTI, se o paciente está na emergência. Sempre tem que passar essas informações. Quarto passo, então, cuidados prestados ao seu paciente, né? A gente tem que ver se ele foi higienizado, se ele foi aspirado, se foi realizado os curativos, se foi realizada a mudança de decúbito, se tem troca de dreno, né? Lembrando que geralmente nos hospitais a troca, no caso o esvaziamento dos drenos é feito pela equipe da noite, pelo enfermeiro da noite, né? Segundo rotina, mas pode ser feito de dia também, depende do hospital. Quem faz isso é privativo do enfermeiro. Quinto passo, então, descrição das eliminações, por exemplo, secreções traqueais, orais, lesões, né? Débitos de dreno, né? Quanto que drenou aquele dreno. Características das eliminações, o odor, a cor, né? O tipo de secreção, sinais flogísticos, né? Importante se tem lesão por pressão. Se tem lesão por pressão, qual grau? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau. E aí, o que vamos fazer? O que está sendo feito nessas lesões? Já chamaram o grupo de pele? Quem avaliou? O que está sendo passado? Tem que colocar na evolução também. Quinto e último passo, então, gente. Cada passo tem que conter as características bem descritas, tá? Do paciente com escrita clara e legível, né? A gente só consegue cobrar aquilo que a gente passou. E se a gente passou, a outra pessoa tem que entender. Então, é uma comunicação efetiva. Então, é isso, gente. Bora comigo para outros vídeos. Se precisarem, coloquem sugestões dos assuntos que vocês querem aqui no canal, aqui no Instagram e no TikTok também. Até mais!